Queridos irmãos, de tudo que a gente usa na igreja, dom de profecia, a palavra de Deus no céu, ela vai ter um memorial lá, segundo o que diz a Bíblia em Salmo. Só que a gente precisa saber de uma coisa: aqui se usa dom de cura, de profecia, e aí vai todos os dons que existem na Bíblia. Só que o único que vai prevalecer no céu é a adoração. Então a gente precisa entender essa dimensão. E hoje, irmão, essa adoração nossa, ela se aproxima daquilo que ainda pode se tornar algo excelente, que quando a gente ter o nosso corpo glorificado, a nossa natureza transformada, nós vamos adorar a Deus naquilo que a gente vai ver. Porque 1 de João capítulo 3 fala que nós o veremos como Ele é. Isso dá para você entender isso, meus? Você poder ver o trono, a majestade, tudo que há no céu, que há de ser revelado para nós, e a gente poder ver e adorar a Deus. Então você aqui na terra já precisa exercitar isso. Amém, irmãos? E eu não entendo que algumas pessoas conseguem ficar desligadas. A presença de Deus está queimando os corações, o Espírito de Deus está falando nas almas, e você está viajando. Isso não pode, porque você pode estar perdendo uma oportunidade de Deus ministrar ao teu coração. Que Deus seja louvado pelo grupo de louvor, pelos jovens que tinham até alguma situação de não querer louvar. E aí de repente eu perguntei, nós resolvemos essa causa, e eu percebi um quebrantamento também na igreja. Irmãos, a gente precisa fazer algumas coisas que a nossa carne não quer. Talvez você está impossibilitado de saúde. Muitas vezes eu preguei com dor de cabeça, com dor no corpo. Muitas vezes vai acontecer de pregar assim. Eu não posso toda hora, qualquer situação no meu corpo, eu dar uma moleza e não querer fazer. No reino de Deus a gente tem que superar, tem que avançar e fazer o melhor para Deus, amém? Paulo ensinou que nós temos que tirar força da nossa fraqueza. Tem hora que você está fraco, mas é dessa fraqueza que Deus pode tirar força disso, e você perceber a atuação dele. Porque se você não viver isso, você perde a oportunidade do poder de Deus se aperfeiçoar na minha e na sua fraqueza. É nessas fraquezas nossas que nós vamos descobrindo mais e mais o poder sobrenatural de Deus atuando na nossa vida. Quando você acha que você está o caco, o caco, Deus ainda te levanta, te fortalece e fala muito ao teu coração. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. É a multiforme graça de Deus trabalhar na nossa vida. Temos já a nossa carne contra, o adversário contra, e aí a gente está num banquete que a gente tem que fazer? Se alimentar, abrir o coração e adorar e bendizer esse Deus poderoso, que com certeza, irmãos, algumas coisas são decididas sim na adoração. Não é a causa, mas quando se adora, Deus decide algumas coisas. Já repeti e não canso de dizer isso, porque o maior pregador da Bíblia depois de Jesus é o apóstolo Paulo, e ele falou: eu não vos canso de vos dizer as mesmas coisas, porque é para o bem de vós. Uma batalha muito tremenda na Bíblia Sagrada foi decidida na adoração. Quando Judá foi atacado pelos filhos de Amon, de Moabe, 3 exércitos se uniram para destruir o povo de Deus, e Deus deu ordem apenas para eles adorarem. Era uma batalha terrível, onde eles não tinham condições militares de vencer, mas o louvor, a adoração decidiu aquela batalha. Talvez você não entende que alguma coisa vai ser decidida em teu favor, e você está correndo para um lado para o outro, mas você só precisa se prostrar e adorar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Quando se faz isso, irmão, uma resposta do céu. Eu já falei para os irmãos que às vezes eu estou assim no culto, eu estou cantando, eu estou acompanhando alguma coisa, mas quando eu estou entronizando a Deus, presta atenção, entronizando a minha inteligência, o meu coração, sabendo que aquelas palavras que estão saindo da minha boca é por Todo-Poderoso, que tem uma adoração perfeita lá em cima, mas Ele ouve a adoração dos imperfeitos aqui embaixo. Ele tem a adoração perfeita lá, mas Ele quer ouvir e vem procurar a adoração dos imperfeitos aqui embaixo, que é eu e você. E quando Deus encontra um coração, meu irmão, presta atenção, porque tem gente que não consegue nunca testemunhar um quebrantamento de espírito, porque o coração é um cofre, não abre. Só que Davi viveu muitas experiências com Deus, e é o maior adorador do Antigo Testamento, e ele escreveu o Salmo 51:17, porque ele viveu aquilo na íntegra. Um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus.
Você pode ter cometido o pecado mais absurdo da tua vida, mas quando o seu coração se aquebranta diante de Deus, Ele te levanta, Ele te restaura e Ele começa de novo a trabalhar nesse barro. Porque esse barro foi Ele que escolheu, foi Ele que buscou no lamaçal e trouxe para cá. E se Ele começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Mas não perca a oportunidade de adorar, amém, irmãos? Deus é bom. Vamos ler novamente aqui Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 7. Eu quero trazer uma palavra que porventura posso ter falado com os irmãos alguma outra oportunidade, mas a palavra de Deus é como um arroz e feijão que você come na quase todo dia, exceto no domingo, mas ele sempre está por ali acompanhando alguma coisa. E ninguém vive sem um arroz e sem um feijão. Você até sabe que vai ter no almoço, pode ter uma mistura diferenciada, mas o arroz e o feijão vai estar lá. E a gente tem que entender que a palavra de Deus é assim. Você pode conhecer, você pode ter ouvido diversas pregações, mas é o arroz e o feijão que vai te sustentar, vai te dar força para você caminhar e prosseguir adorando esse Deus. Eu quero pregar, meus irmãos, sobre um tema a qual me chamou a atenção, embora a gente já conhece essa temática, já ouvimos falar sobre ela. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Repita comigo, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Só nessa introdução eu fiquei lembrando de quando eu me converti, a capacidade que eu tinha, a força que eu tinha de fazer as coisas para Deus, e eu tenho vergonha hoje de quando eu me converti, a alegria que me dava em estar tomando banho, pondo uma roupa simples, diferente da que eu tenho hoje, andando numa bicicleta, e era longe a igreja, e eu ia com uma alegria tão tremenda para a casa de Deus, sabendo que aquilo estava no meu coração de chegar naquele lugar e dizer que Ele é maravilhoso, que Ele é lindo, porque aquele tempo estava vivendo o primeiro amor, tudo tinha sentido, tudo tinha prazer, tudo tinha gozo no coração. Mas, irmãos, vai passando-se os anos, também na tua vida, a gente começa a fazer algumas coisas mecânicas, rotineiras, que muitas vezes a gente passa a fazer como se fosse um profissionalismo, e se não tiver o amor no coração, a gente acaba ficando um robô aqui dentro. Por isso a gente precisa olhar para a palavra de Deus, que ela chama a nossa atenção a voltar ao primeiro amor, amém? Quem está me ouvindo? Você deve se lembrar que talvez foi, com certeza foi, e se você estiver vivendo, glória a Deus por isso, a melhor época que você foi crente. A melhor época que você serviu a Deus foi quando o amor de Deus estava em primeiro lugar em tudo que você ia fazer. Não era você a prioridade, não era as tuas coisas, mas era a obra de Deus, era o reino de Deus e era para Deus. E a gente percebe que a gente tinha muito mais força, porque quando é para Deus, para a glória do nome dele, o próprio Espírito nos ajuda a fazer. Mas quando começa a ter a minha vontade, as minhas intenções, é para mim, é para o fulano, para o Bertano, perde-se as forças, porque Deus não aprova isso. Mas quando é para Ele, irmão, é por isso que Paulo falou, Ele tirando força da vossa fraqueza, amém? Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Éfeso escreve isso e diz: aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio de 7 candeeiros de ouro, conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não suporto os maus, que puseste à prova os que dizem apóstolo e não são, e descobriste que eram mentirosos. Tem perseverado e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te, pratica as primeiras obras, se não te arrependeres brevemente, vireis a ti e removerei o teu lugar, o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, ao teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso
de Deus. Amém, irmãos? Glória seja dada ao nome de Jesus. Quando nós olhamos para essa carta em Éfeso, a gente precisa lembrar que essa igreja ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. A gente vai perceber que foi a cidade que o apóstolo Paulo mais tempo ficou, e essa igreja teve um dos maiores pastores que a terra pôde conhecer. O apóstolo Paulo foi o fundador e pastor dessa igreja. E essa igreja foi muito bem instruída, muito bem ensinada, mas o período da estadia de Paulo ali foi durante 3 anos. E hoje, se a gente fosse olhar geograficamente aonde fica Éfeso, seria atualmente a Turquia. E essa cidade naquele tempo era a maior cidade da Ásia Menor. Então você pode entender que ali havia milhares de pessoas, era uma cidade portuária, onde se rodava muito dinheiro, muito comércio, e ali a palavra de Deus chegou através do apóstolo Paulo. Só que antes do apóstolo Paulo sair daquela cidade, ele deixa ali um jovem pastor por nome Timóteo, que também passa ali um bom tempo, e eu acredito que Paulo, sendo professor de Timóteo, ele também foi um excelente pastor para aquela igreja. E a gente vai perceber que passa-se muitos anos e a gente vê que aparece aqui na carta o Apocalipse um terceiro pastor. Acreditamos na possibilidade do apóstolo João também ter sido pastor nessa igreja, orientado essa igreja, falado do amor de Deus a essa igreja. Só que em um dado momento a gente percebe uma revelação da parte de Jesus para 7 igrejas da Ásia. Especificamente, nós vamos falar hoje sobre a igreja de Éfeso, onde a gente percebe que essa igreja começou muito bem, teve excelentes pastores, tem as suas virtudes, a qual o próprio texto vai nos dizer, mas porém também tem contra ela uma advertência. E o que a gente vê hoje também não é diferente. Tem pessoas que foram ensinadas por excelentes pastores, começaram bem, tiveram um prosseguimento até bonito, mas um dado momento da sua vida, perdeu a primazia, perdeu o dever de cumprir a palavra de Deus, e com certeza também tem algumas advertências de Deus ao nosso respeito acerca disso. O primeiro verso diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve isso, diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que andam no meio de 7 candeeiros de ouro. Ou seja, as estrelas aqui representam os pastores daquelas igrejas, e está na mão de quem? Do Cristo. Ou seja, tudo que acontece na igreja, irmão, Deus tem o controle de todas as coisas. Todas as lideranças, seja ela aquela que te agrada ou não, está nas mãos do Senhor, e nós sabemos que todos nós vamos dar conta disso um dia. Ele está dizendo que está na mão dele, ele controla todas as coisas. Deus levanta, Deus tira, Deus muda de lugar, Deus transfere liderança, e se for preciso, ele até tira da terra. Se ele desejar, ele tira da terra. Se não ouvir a sua voz, se ousar enfrentá-lo, ele tira da terra. Então Jesus aqui revelando essa palavra para o apóstolo João, exilado na ilha de Pátimo, preso por fazer boas coisas. Não era criminoso, viu? O apóstolo João é o apóstolo do amor, não registra na história nenhum crime que ele cometeu, mas ele era um cristão, irmão, porque havia uma perseguição naquele tempo. Quem está me ouvindo? A igreja sempre foi perseguida, irmãos, existe até hoje perseguição. Nós aqui no Brasil, que desfrutamos dessa liberdade de vir e voltar para nossa casa, sem ninguém por enquanto nos perseguir, nos querer matar, só por nos ver carregando uma Bíblia. Mas vai fazer isso ali na Nigéria, vai fazer isso na Coreia do Norte, que é até proibido, tem que ser tudo escondido. Se você for para os países árabes, você não anda com a Bíblia de qualquer jeito, com medo, senão as pessoas vão te pegar. Você vão ser sequestrado e a sua vida vai ser ceifada. Nesse tempo aqui, já estava instalada uma grande perseguição na igreja, nos cristãos. O povo estava vivendo debaixo de perseguição. O apóstolo, o pastor da igreja estava preso. E mesmo assim, Jesus revela para ele a maior de todas as revelações, ou seja, a última revelação do cano sagrado. Foi revelado para ele aonde? No momento de adversidade, prisão, com mais de 92 anos, segundo os historiadores. Um homem velho, cansado, a musculatura debilitada, já estava tudo ruim para ele, porque quem vai ficar inteiro com 92 anos?
Mas mesmo assim, irmão, naquela dificuldade, naquela prisão, naquele lugar a qual ele não merecia estar, ainda o Deus Todo-Poderoso estava a revelar algo para ele, que serviria para a igreja da época e para a igreja atual. Então a gente precisa saber que as estrelas, os pastores, a liderança, está na mão de Jesus. Jesus controla todas as coisas, mas tem gente fazendo coisa errada aí, e daí? Você já leu em Mateus 7:22? Que está escrito: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. Aí a parte aparece as estrelas, né? Mas aí eu expulsei os demônios no teu nome, fizemos maravilhas no teu nome. E aí aquele que conhece as estrelas e todas as coisas vai dizer: não vos conheço, não vos conheço. Então a gente precisa descansar o coração. Está fazendo coisa errada, está fazendo coisa que não agrada a Deus. Naquele dia lá, irmão, na curva da eternidade, vai ter muita surpresa. Vai ser um dia de as máscaras cair, das pessoas que viverem enganando o povo, enganando a si mesmo. Naquele dia, aquele que tem tudo nas mãos vai dizer quem é e quem não é. Hoje a gente deduz por alguma coisa e dá para analisar, porque a Bíblia fala que pelos frutos se conhece a árvore. Não pode uma fonte jorrar água doce e águas amargas, mas isso ainda está meio no raso. Agora, para declarar isso para uma pessoa, somente o nosso Senhor Jesus. E o texto continua dizendo: conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não suporto os maus, que puseste à prova os que dizem apóstolo e não são. Descobriste que eram mentirosos. Veja que essa igreja, por ela ter sido muito bem orientada, ela tinha discernimento dos falsos profetas, dos falsos pastores e dos pseudos apóstolos da época. Ela tinha capacidade de identificar aqueles que diziam ser, mas não era. É uma evidência muito boa de uma igreja que quer prosseguir, de uma igreja que quer peneirar, de uma igreja que quer somente a verdade. Ela precisa conhecer a palavra de Deus e ter a capacidade de discernir o que ele está falando. É bíblico? Que palavra é essa? Quem é esse homem? Quem é esse pastor? Quem é esse profeta? Eles colocavam à prova aqueles que assumiam a tribuna para falar alguma coisa lá. Isso é muito importante para os nossos dias, irmãos. A Bíblia diz em 1 de João capítulo 4, examinar os espíritos para ver se eles são de Deus. Nunca houve em todo o tempo, embora já há 2000 e tantos anos atrás já havia os falsos, já havia os pseudos apóstolos. Para você ter uma ideia, só no nosso país eu ouvi dizer que tem mais de 8.000 apóstolos no Brasil. Mais de 8.000 apóstolos, a qual nós entendemos que encerrou o apostolado. Nós sabemos que foi encerrado isso, mas hoje é a granel. Profetas a granel, pastores a granel, e a igreja doente vai honrando esse tipo de gente. Mas essa igreja aqui, embora tenha uma advertência contra ela, eu louvo a Deus por ter visto essa característica nela, daquela colocar à prova. É pastor? Vamos ver então pelos frutos. É obreiro? É homem de Deus? Então vamos ver como cuida da casa, como cuida da família, como é nos negócios. Tem que peneirar, irmão. Não é só pegar um microfone, entregar a profecia, revelar, usar o dom que Deus deu e se considerar alguém. Não, essa igreja colocou à prova os pseudos apóstolos. O que está escrito aí? Descobriste quem era o quê? Mentirosos. Tem muita gente aí que não sabe ter esse discernimento. Está se alimentando no lugar errado. Vai fazer mal para a sua vida espiritual, porque são mentirosos, não andam na verdade, não estão na verdade. Mas hoje a gente vê muita gente sendo enganada, porque não conhece a palavra de Deus e não tem essa capacidade de ter esse discernimento. E é perigoso, é muito perigoso, porque existem várias doutrinas semeadas na terra, várias seitas, e o diabo prega. O diabo usa a boca de pessoas. Se você não tiver esse discernimento, você também vai ser levado nos enganos de muitas pregações erradas, onde Jesus não é o centro, onde a mensagem não é cristocêntrica, onde não leva o povo para o altar do Senhor, leva o povo para o negócio, leva o povo para negociar com o Criador, e não é assim. Quem está me entendendo, diga amém.
Essa igreja tem uma característica importante que hoje no nosso tempo é de suma importância todos ter esse discernimento, ouvir, ver o que está sendo pregado, se bate com a palavra de Deus, ser os crentes bereanos, porque hoje não tem todo tipo de pregação. Se você quiser escutar a pregação para agradar a sua carne, você pode ir para a internet, você pode até escolher algumas igrejas, está tudo liberado, tem coisas que não é mais pecado, mas é, se está na Bíblia é, está escrito, está selado, então não é eu e você que vai mudar, porque ai daquele que tira um tio, ou acrescentar, ou diminuir aquilo que já está selado, guardado, para mim e para você. Agora veja, que essa igreja teve essa capacidade, e ela descobriu que ali tinha mentirosos. Eu te pergunto, se tem 8.000 apóstolos no Brasil, já está passando a conta, porque essa conta é antiga, eu vi hoje, 8.000 apóstolos, você imagina a quantidade de pastor, a quantidade de profetas que está tendo sucesso, sendo mentiroso. Quem está me ouvindo? Sucesso financeiro e etc, que está tendo gente para ouvi-lo sendo mentiroso, com 2 mulheres, com negócios escuros, 3 ou 4, sei lá quantas, fazendo tudo errado, usando a igreja como uma empresa. Irmãos, é de assustar, de doer no coração. Só que você olha para a igreja, tem gente do lado de fora. Você olha para a igreja, o estacionamento parece uma concessionária de carro. As pessoas estão atrás disso. As pessoas não querem analisar se a pessoa está falando a verdade, mas querem ouvir aquilo que lhe agrada. E eles têm isso. A característica do apóstolo falso é pregar aquilo que você quer ouvir. Aquela mensagem que vai erguer o seu ego, que não vai tocar no seu pecado. Mas essa igreja identificou que havia ali mentirosos há 2.000 anos atrás, irmão. Meu Deus, se já tinha isso lá, imagine agora. A gente tem que ser zeloso. Amém? Mas a gente tem que tomar cuidado com a nossa vida, com nossos ouvidos, e ter discernimento de separar. Verso 3: tem perseverado e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Detalhe, a perseguição era grande, mas ainda por amor ao nome de Jesus, eles não desfaleciam. Eles continuavam, mesmo muitos crentes sendo aprisionados, perseguidos, porque a verdadeira igreja aparece na perseguição, irmão. Viu? A verdadeira igreja aparece não é agora não, que ser crente hoje é popstar, né? Tem gente que era famoso lá no mundo secular, deu errado, ele cata uma carona com os crentes aqui, entra pro nosso meio, e alguns acabam nos enganando. Porque você viu as máscaras caindo aí? Gente que cantava na igreja, que fazia isso na igreja, daqui a pouco volta para o mundo, e daqui a pouco se assume como homossexual, lésbica, e é uma tristeza, e a gente vê que falta para nós esse discernimento de trazer para o altar pessoas que vêm de lá, como a gente vê, mas tem um tempo para mostrar se verdadeiramente mudou. Quem está me ouvindo? Essa igreja estava sofrendo perseguição. Em meio à perseguição, eles perseveraram, servindo a Deus. Agora, no nosso tempo, no Brasil especificamente, que não tem perseguição nessa envergadura, e tem gente que não persevera para nada. As prioridades estão invertidas. Presta atenção. Se você persevera no amor de Jesus, Jesus tem prioridade para você. Tem a primazia no teu coração. A obra de Deus faz parte do seu estilo de vida, da sua conduta. Agora, se não tem perseguição aqui ainda, e você não vê corretamente como está as suas prioridades, imagine se tiver, irmão. Se agora não tem, você já está levando as coisas de qualquer jeito, sabe o mais ou menos? De vez em quando, se a gente não tomar cuidado, a gente fica o mais ou menos. Aquele crente ruim, mais ou menos, vai para a igreja quando dá vontade, e não prioriza as coisas de Deus. O Senhor não tem o primeiro lugar na tua vida, e aí você já cai no primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força. Se isso não está acontecendo, a gente não está prevalecendo no amor de Deus. E essa igreja debaixo de perseguição, eles perseveraram e não desfaleceram, continuaram. Mas isso não foi o suficiente, porque o próprio texto vai dizer que primeiro Jesus elogia. É verdade, irmão. Antes de você apresentar, por exemplo, você que é pai, mãe, está namorando alguém, ou você que exerce liderança,
Antes de você apresentar uma falha que você viu e é correto chamar a atenção para o bem, porque a Bíblia fala em Provérbios 12, aquele que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é insensato. E Deus corrige aquele que ele tem por filho. Só que antes da gente apresentar o ponto negativo, apresenta o positivo. Foi o que Jesus falou. Olha, vocês é isso, aquilo, né? Tá bom, vocês conseguiram fazer isso. Mas aí no verso 4 ele fala: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E aqui é o segredo da nossa continuidade servindo a Deus na terra. Tudo que eu for fazer, se não tiver relacionado ao amor, irmão, não vai ter resultado, não vai ter aprovação de Deus, e tão pouco eu vou permanecer, porque o que vai me manter aqui em volta da presença de Deus é o amor que eu tenho por Ele. Hoje não é por obrigação, hoje é por amor, não é mais a lei, porque muita gente, a gente vai olhar para o Antigo Testamento, o povo fazia com medo mesmo, se errasse, trazia aos pés dos anciãos, das autoridades na entrada da cidade, o cidadão era apedrejado, tinha muita coisa que era feita na marra, mas hoje é algo do coração. Você decide, eu decido, nós escolhemos se vamos dedicar ou não a nossa vida a Deus, se vamos verdadeiramente fazer tudo por amor. Ao colocar a sua roupa, ao vir para a igreja, é por amor. É claro que você vai ver a beleza. Quem que não gosta de se ver no espelho? Isso é natural. Mas tudo tem que estar dizendo, é para o meu Senhor. Se for casado, vai servir para o marido também, né? O marido para a esposa, claro. O marido quer ver a esposa bonita, a esposa também quer ver o marido ajeitadinho. Às vezes não dá, ora um pouquinho, né? E vai melhorando, que Deus vai abençoando e vai mudando as coisas. Mas o que me chama a atenção é que ao mesmo tempo que essa igreja passa por perseguição, teve excelentes pastores, sabia discernir do falso apóstolo, ela prevaleceu diante de perseguição, mas tinha alguma coisa contra ela. Tá vendo, irmão? A gente precisa sempre rever as coisas. Ninguém está 100% não, viu? Não existe esse camarada que sobe no púlpito e eu não, filhão. Todos nós temos que estar revendo, olhar no retrovisor e ver aonde a gente caiu. E ver onde é que está faltando amor. Se virar mecânico o negócio, eu venho aqui orar e você que não está vindo na sexta-feira, quando a gente chama, você está perdendo. É 40 minutos de oração buscando a presença de Deus por causa disso. Porque a gente quer fazer por amor, não por obrigação. E quando você coloca o amor na frente, você faz com excelência. Quando você coloca o amor na frente, ninguém te interrompe, você não quer saber da aprovação das pessoas, você quer que o teu Deus te aprova. E Ele sonda o teu coração, antes mesmo da palavra sair na tua boca, Ele já sabe. Agora, irmão, veja a motivação. Se não tiver motivação, é religiosidade. E é fácil ficar religioso. Como é fácil a gente, né, fica religioso. E Jesus fala isso para eles, para aquela igreja em Éfeso. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, aí ele vai dar um sinal. Lembra-te de onde caíste. Arrependa-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei o seu lugar, o teu candeeiro. E se não te arrependeres, preste atenção, irmão. Ele fala o problema e ele manda a gente se lembrar. Nós precisamos lembrar onde a gente caiu. Aonde é que foi que eu perdi o foco de servir a Deus? Que lugar que foi? Qual foi a situação que eu substituí o meu amor por meu Jesus? Que me amou tanto. Onde é que foi que aconteceu essa tragédia na minha vida? E voltar lá. E reparar essa queda, reparar esse escorregão e se arrepender, porque se não se arrepender, não tem como ter o primeiro amor de volta, irmão. Tem pessoas querendo fazer uma manobra, não dá certo, eu estudei isso hoje, não consegue. Se você não vê aonde você caiu, aonde eu caí, se a gente não se arrepender de ter trocado o nosso Cristo por alguma coisa, que a gente troca, que a gente substitui Ele mesmo de vez em quando. Não poderíamos fazer, mas a gente faz, porque somos fracos e pecadores. E aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso. Pecamos,
Alguns em uns pecados, outros em outros pecados, mas estão todos nivelados segundo Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora o nosso Cristo está falando, volta ao teu primeiro amor, mas é o seguinte, lembra onde foi que você caiu? Você tem coragem de lembrar? Você tem coragem de voltar lá e chorar e dizer, Senhor, foi aqui, foi nesse lugar aqui que aconteceu a tragédia, foi aqui que eu caí, foi aqui que eu deixei o meu primeiro amor e nunca mais eu fui a mesma pessoa, nunca mais eu continuei na sua presença como eu fui antes, porque foi aqui que eu caí, foi aqui que eu entreguei, foi aqui que eu negociei. Mas ele está dando um conselho. Lembra-te, ó irmão, que profundo que é esse aqui. Lembra, verso 5. Lembra de onde caíste. Ele mandou lembrar, só lembrar não funciona. Eu estou sentindo a presença de Deus no meu coração aqui. Quantas vezes eu tive que fazer isso e faço. Quantas vezes eu parei o lugar, dei o nome do pecado para Deus. Foi esse pecado, Senhor, foi essa atitude. Me ajuda, eu não quero fazer mais, eu quero te servir, eu quero te adorar, mas eu confessei. Se nós não confessar, só lembrar onde aconteceu e não ter coragem de voltar lá, não vai haver o primeiro amor, irmão. Não vai acontecer uma mudança de novo. É por isso que você vê alguns crentes não voltar mais como foi. Eu conheço uma penca, pregava, cantava, adorava, servia. Você olha, está longe do que ele foi, está longe do que ela foi. Por quê? Só lembrou, mas não se arrependeu. Não vale. Lembra, se arrependa, entrega o teu coração de novo para Jesus. Fala assim, eu quero começar de novo. Eu quero começar de novo, eu sei onde eu errei, o Senhor me fez lembrar, foi naquele dia, foi naquele lugar, foi essa situação, eu troquei, eu inverti, as prioridades já não é mais o Senhor, mas a sua palavra falou comigo, lembra de onde caíste, arrependa. Aleluia! Se eu e você não se arrepender, irmão, não haverá evidência de Deus em mim e você. Não adianta ficar com remorsinho e voltar de novo. É arrependimento. É sentir mesmo desprezo por aquilo que você fez. Senhor, que coisa feia que eu fiz. Que coisa horrível que aconteceu comigo. Mas eu quero começar de novo. Eu quero a sua ajuda, Espírito Santo. Eu quero voltar a amar a sua obra. Eu quero voltar a ler a sua palavra. Eu quero voltar a engrandecer o teu santo nome. Eu quero voltar a ser luz do mundo, sal da terra. Eu quero voltar a ser crente. Ele vai te achar, porque você não está por inteiro derrotado, não. Você tem algumas coisas boas. Tem algo de Deus em você. Existe algum ponto que precisa ser consertado, como essa igreja. Essa igreja, irmão, estava vivendo perseguição, como eu repito, sabia discernir o falso do verdadeiro, perseverou no nome de Jesus, mas faltou o primeiro amor. E se faltar isso para mim e para você, o terno não cobre o buraco do meu coração. O título que eu tenho não cobre o buraco do meu coração. Os anos que eu tenho na igreja não servem. Ah, mas é o pastor de 50 anos. Não tem o primeiro amor, está desqualificado. Mas é o apóstolo, mas é o músico, mas é a líder. Não funciona. Se não tiver o primeiro amor em evidência na nossa vida, não funciona. É por isso que a gente fica a reboque e vem na marra e faz as coisas sem prazer e está quase parando. Tem um monte de gente quase parando porque está faltando um amor, não de Deus para você, viu? De Deus para você não falta. Olha para a cruz, está escrito, mais famoso da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Romanos 5,8, porque Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, Cristo Jesus morreu por nós. Da parte dele não falta amor, falta da minha para ele. Eu fico com vergonha, me constrange. O quanto Deus tem me abençoado, o quanto ele me ama, o quanto ele me abençoa, minha casa, minha família. E muitas vezes falta o meu amor para com ele. Eu fico com vergonha quando eu fico religioso. O céu me conhece. Está escrito aqui, não foi o que o texto fala? Eu conheço.
Deus conhece quando a gente está religioso, irmão. Está no trilho da religião certinho, ó. Mas e o amor, filho? O amor, irmã, em relação a Ele. Você negocia, você substitui as prioridades. Jesus não pode ser apenas a sua válvula de escape quando tudo acontece de ruim na tua vida, mas Ele deve ser a pessoa mais querida que você possa ter na tua vida e na minha. Que versículo poderoso, eu fiquei nele, Senhor me ajuda. Lembra de onde caíste, arrependa-te. Depois que você lembrou, crente, arrependa, crente. Aí ele fala o quê? Pratica as primeiras obras. As primeiras. Porque, irmão, todo crente tem um começo. Todo mundo, quando nasceu de novo, começou uma metamorfose, metanoia, dentro do teu espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. É de lá que começa a obra. Porque o nosso espírito é ruim. Ele caiu com Adão. O espírito precisa de santificação, irmão. A alma precisa de santificação. O corpo precisa de santificação. E o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, sejais irrepreensível até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a gente precisa entender isso, que nós precisamos nos arrepender, praticar as primeiras obras, porque quando você nasce de Deus, da água do Espírito, o seu coração, meu irmão, queima, porque você vê, você reconhece o amor de Deus na sua vida. E esse é o conselho de Jesus, através do apóstolo João. Oh glória, arrependa e pratique as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei o seu lugar, o teu candeeiro, se não te arrependeres. Por que a gente vê pessoas saindo da igreja? É o pastor que tirou? Não. João 15 está escrito: a árvore que não dá fruto será cortada e lançada fora, para ser queimada no fogo. Se não se arrepende, não muda, é janeiro a janeiro, o mesmo caráter, janeiro a janeiro, mesma atitude, janeiro a janeiro, coração endurecido, não muda, não ouve pai, não ouve mãe, não se submete a ninguém. É isso mesmo? Você não vai se arrepender? Aí o pai vem e remove você. Aí a gente não pergunta: cadê aquela pessoa? Saiu. Mas brigou com alguém? Não, porque o crente não sai por causa de ninguém da igreja. O crente não sai por causa de ninguém na igreja. Ele perdoa, ou ele é perdoado, ele trata a situação, mas ele não sai. Porque se ele é plantado como árvore junto a ribeiros de água, as suas raízes se aprofundaram, ela tem um solo fértil, ela bebe água, ela não vai sair por causa de nada, ela suporta o vento e a tempestade, até porque Jesus ensinou, Mateus 7, os dois fundamentos. Você tem que descobrir onde você está fundamentado, areia ou rocha. Quem está na rocha permanece. Agora, se não se arrepender, o próprio Deus vem e arranca. Aí a gente pergunta: o que aconteceu? Saiu? Não, Deus tirou. Porque não se arrependeram, deu tempo para se arrepender. Está falando aqui, irmão. Alguém tem dificuldade de entender esse versículo? Se não se arrependeres, removerei o seu lugar. É ele que está falando. Vou remover. Mas quando há o arrependimento, ele trabalha em nosso favor. Verso 6. Tens, porém, ao teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, a quais eu também odeio. Meus irmãos, os nicolaítas, no grego, eu estava estudando hoje, significa aquele que conquista a alma por meios fraudulentos, por trapaça. Havia uma doutrina disseminada no meio do povo, acerca do povo fazer o que quiser com o corpo. Eles poderiam fazer alguma coisa com a mente, com o espírito, mas a doutrina entre eles era que podia fazer o que quiser com o corpo. Mas aquela igreja reprovava isso. Está vendo como que é bom ter pastores que ensinou? Aquela igreja reprovava essa doutrina da libertinagem, da imoralidade que já havia naquele tempo. E o povo, mais uma vez, recebe um relógio aqui agora. Tomou um beliscão em cima, mas recebeu um relógio. Vocês aí têm reprovado. Os nicolaítas, aqueles que têm a capacidade de ganhar almas por meio fraudulentos, trapaça, por doutrinas erradas. Eles identificaram isso. E aí a gente pergunta: é todo mundo que Jesus vai amar sempre? Aí o próprio texto fala: eu também odeio. Porque está disseminando falsas
falsos ensinamentos na igreja. Aí ele falou, eu também odeio. Eu vou encontrar esse povo aí, em outras palavras, tá vendo? A gente acha que não vai ter justiça para essas pessoas que fazem da igreja o que querem. Um dia eles vão de prestar conta. E o texto continua dizendo, tens porém o teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Sabe o que significa isso aqui, irmão? O crente que não concorda com o sistema mundano. O crente que não admite esse tipo de comportamento, principalmente na sua casa, imoralidade, perversidade, pecados e pecados. Mãe e pai crente, você não vai dominar seu filho. Se ele for de uma, você tem que dizer para ele, eu não concordo, eu não aprovo. Isso aqui é uma boa evidência. Porque tem mãe e pai que já sentou no colo do pecado dos filhos, e os filhos estão cometendo pecado, e o pai e a mãe não estão fazendo nada. E é um perigo, irmão, que a Bíblia diz que há caminhos que o homem parece direito, mas o seu fim conduz à morte. Não há vantagem nenhuma você pegar e ser omisso diante de um pecado do teu filho e do teu filho. Se eles morrerem no pecado, Deus vai olhar para você, você sabia. Se você pregou, glória a Deus. Lá em Ezequiel 18 está escrito, o pai não leva a maldade do filho, e o filho não leva a maldade do pai. Mas eu estou dizendo que essa igreja rejeitava. Mais um ponto positivo para ela. Tem gente que fica comungando fé e amizade com gente que só vive no pecado, irmão. Você não sai da roda dos escarnecedores. É mesmo, o ambiente é pesado, o povo não quer nada com Deus, você está lá no meio, e as prioridades é eles. Tem gente que troca a igreja por qualquer outro evento, aonde vai haver todo tipo de pecado e blasfêmia contra Deus. Escarnecer, não tem capacidade de reprovar. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Jesus sabe quem reprova e quem não reprova. Claro, com sabedoria. Você tem que estar nos ambientes como sal e como luz, mas dentro da sua casa orientar. Filho ficou de maior, está no pecado, você chama e fala, ó, isso aí não morre assim não, viu? Você se arrepende, dá teus pulos, volta para Jesus, precisa casar a casa, arruma a sua vida, porque o pecado tem o seu preço. Pai e mãe tem que falar, irmão. E os filhos que dormam com essa verdade. Quer praticar, pratica. Ah, se mãe e pai pudessem levar filho para o céu não ia ficar ninguém para o inferno, todo mundo ia para o céu. Mas alguns vão para o inferno porque não obedecem pai e mãe. E vai mesmo. Porque está escrito aqui, eu odeio. Jesus falando, eu odeio. Não é só vocês, eu também odeio. A palavra é séria, irmão. Está vendo como é que é difícil ser crente? Não é fácil não, né? Você tem coragem de confrontar o pecado lá na tua casa? Você tem? Você tem coragem de não concordar, mesmo que tenha um rebelde lá? Talvez é a mãe, o pai, você tem que falar como crente. Ó, mãe, você está, cuidado, hein? Converte, hein? Aceita Jesus aí, porque o negócio é sério. Verso de número 7 para a gente encerrar. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, oh glória, ao que vencer darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. É o que vencer, não é o que parou, não é o que estacionou, é o que vence, meus irmãos. É aquele que tem continuidade, é o que permanece. Esse é o segredo do cristianismo. Não é só aceitar Jesus, batizar, pregar e cantar e depois vazar, não. É permanecer até aquele grande dia. Tenha a capacidade de permanecer. Você sabe o que eu vejo hoje nos crentes? Quando eu vejo aquele crente, eu vejo a capacidade de permanecer. Bombas e bombas estão estralando na sua casa, na sua família, e ele permanece. Está acontecendo aquilo que ele não queria, mas ele permanece. O mundo está de mal a pior, mas ele permanece. O pecado tem a se multiplicar no nosso meio, mas ele permanece. Quem permanece, meus irmãos, tem uma promessa dele para mim e para você. Olha só que lindo. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida no paraíso de Deus. Irmão, a gente já comeu um monte de coisa aqui na terra. Eu estou curioso. Eu não sei que tipo de comida que é essa, mas os vencedores vai comer dessa árvore da vida. Que coisa tremenda, hein? A gente vai comer porque há uma promessa dele na minha e na tua vida, e nós precisamos permanecer até aquele grande dia, irmão, em nome de Jesus. Mesmo com pouca força, continua. Mesmo com as suas fraquezas, vai buscando força em Deus, que Ele vai te ajudar, e você vai permanecer porque está bem perto. Para alguns, Jesus já tem voltado. O crente, quando morre, irmão, é automático. Ele já cai no paraíso, direto.
corpo, a família chora um pouquinho lá em cima, o pastor canta o hino 37 e dá glória a Deus, e né, faz um hino, está escrito lá em Salmo 116, preciosa é a morte dos santos aos olhos do Senhor. Viu? A gente chora a perca de alguém que está indo embora, mas ó, se for crente, dá uma paz no coração. A gente fica tranquilo, porque, irmão, o pai está esperando. Quem lembra de Estevão? Estevão jovem, diácono, sendo apedrejado, primeiro mártir da igreja. Ali os religiosos apedrejando Estevão, e ele ainda orando por aqueles encardidos crentes lá, tacando pedra nele. Não impute a eles esse pecado. E ali o apóstolo Paulo estava no meio, depois ele se converte, a capa cai sobre os seus pés. Só que é o seguinte, só que revelação tremenda, ele estava despedindo da terra, pastor Reginaldo, mas o céu já estava se abrindo para ele enquanto ele estava vivo ainda. A Bíblia diz que o céu se abriu e ele vê Jesus em pé, à destra do Pai, para recebê-lo. Então crente, quando desliga aqui, já vai direto para lá. Agora tem que ser crente, tem que se arrepender dos pecados. Tem pecado? Lógico que tem, irmão. Misericórdia, no dia que você parou de... Se você um dia ficar sem pecar, porque você já está lá e você só não percebeu. A gente vai pecar. Agora a gente tem que ter coração de voltar para Deus, amém? Lembrar o lugar onde caiu, pedir para Deus, que isso é importante. Que Deus te abençoe, que nós possamos voltar ao primeiro amor, que essa palavra fique no teu coração, que Jesus segue abençoando essa igreja, a sua família, em nome de Jesus, amém?